Foi dia de sessão ordinária da Câmara de Campinas. Na RO de número 44 estavam 14 projetos. Por unanimidade e em definitivo, a Câmara aprovou a lei para a nova licitação do transporte público coletivo, que deve ser lançada até o final de dezembro. O líder de governo, o vereador Luiz Rossini, falou sobre o PLC. Ele autoriza a CETRANSP, a INDEC, através de licitação, conceder a operação do transporte coletivo da cidade. Na verdade, essa lei, ela atende a um dispositivo, artigo 41 da Lei Orgânica do Município, que diz que a concessão dos serviços deve se dar através de autorização por lei complementar. E hoje nós não temos uma lei complementar que dá essa autorização. Então, isso atende a uma normativa de uma legislação federal também, mas principalmente permite regulamentar a lei orgânica, quer dizer, a base legal que dá sustentação jurídica para a INDEC e CETRANSP poder fazer a licitação do sistema de transporte coletivo. É óbvio que essa autorização prevê que o processo se dê por licitação, que a gestão pública, o poder de polícia continua na mão da CETRANSP e INDEC, e também já sinaliza que será a responsabilidade pela gestão financeira da arrecadação, será também da própria INDEC. Então é assim, são dois projetos que se complementam para dar a segurança jurídica, para a gente fazer uma revolução para melhor no transporte coletivo na nossa cidade. O vereador Luiz Rossini também falou sobre o projeto do Executivo que foi aprovado em segunda discussão. O PLC faz a reorganização dos serviços de transporte público. Vamos entender melhor na fala dele. A cidade inteira está acompanhando o processo de discussão do edital para a nova concessão do transporte coletivo de Campinas. Eu acho que nós temos a oportunidade de fazer uma grande revolução no sistema de transporte, no modelo de gestão do transporte coletivo. Para isso, há necessidade de fazer essa reorganização, tanto da Secretaria Municipal de Transportes quanto da INDEC, atendendo inclusive dispositivos de legislação federal e apontamentos do Ministério Público, Tribunal de Contas, para separar as atribuições e funções que são próprias da Secretaria e as atribuições e funções de natureza operacional que são próprias da INDEC. Então essa primeira repartição é importante para deixar claro o papel dessas duas entidades, né? E segundo, o projeto prevê também a alteração do sistema de tributação, de como calcular a tarifa e remuneração do serviço. Com isso, a gente cria a base legal para que esse edital que está já na praça possa ser efetivado e a população ganhe com isso. Com essa legislação, nós vamos, sem dúvida, modernizar, melhorar a qualidade, melhorar o critério de fiscalização, de controle social por parte dos usuários, e a INDEC vai assumir a gestão da arrecadação do sistema, que hoje está na mão das empresas, da Transurc, né? São mudanças significativas que, não tenho dúvida, que vai garantir um transporte de melhor qualidade e num preço justo. E de autoria do vereador Otto Alejandro, foi aprovado na RO de ontem o projeto de lei complementar que cria o e-descarte nos ecopontos instalados aqui em Campinas. Ele falou com a nossa equipe sobre essa iniciativa. O e-descarte nada mais é que o local adequado para descarte de componentes eletrônicos dentro dos ecopontos da cidade. Então a gente vai educar e mostrar para a população que hoje a maioria das pessoas não sabe aonde descartar esses componentes eletrônicos, como celulares, televisões, lâmpadas de sódios. Então acaba descartando em locais irregulares, terrenos baldios, etc. Então esse projeto traz o quê? Traz esse e-descarte dentro de todos os ecopontos. Então ali dentro do próprio ecoponto vai ter os locais separados para cada componente eletrônico.
E já o projeto aprovado em primeira discussão, que trata sobre o Estatuto de Proteção, Defesa e Controle das Populações de Animais Domésticos do município, é do vereador Carlinhos Camelô, que também comentou o objetivo do PL, que regulamenta a entrada de animais em bares e restaurantes. Os bares hoje, todos os bares hoje, restaurante, tudo, ele pode ter uma área para você poder entrar com o seu pet, entendeu? Hoje eu falo porque eu fui para Ubatuba lá, tem os lugares onde as pessoas estão com o seu cãozinho, às vezes eles querem ir num restaurante, mas eles não têm onde largar o cachorro, então tem aquele lugar, o espaço pet, onde eles podem ficar e os cachorros também podem ficar nesse espaço, então acaba unindo o útil ao agradável a quem gosta dos pets. Vereador, e hoje é uma necessidade, né? A gente vê, tanto no shopping, quanto nas ruas da cidade, nos comércios, né? A gente vê a circulação, né, das pessoas com os animaizinhos, né? Que hoje a gente fala que faz parte, né, da nossa família. Com certeza, tem pessoas hoje que têm o seu pet como se fosse um ente querido da família, né? E o tratamento dele é a pessoa, se ele não entrar num restaurante ou num bar, a pessoa também não entrará. Então isso traz comodidade até para os bares, para os restaurantes aí também, que pode fazer essa ampliação onde ter o seu espaço pet e acaba trazendo esse público para ele. E olha só que legal, Campinas vai passar a ter a Semana Municipal de Skateboard. O projeto de lei aprovado é do vereador Luiz Cirilo. Campinas vai ser pioneira a criar, a manter o primeiro centro olímpico de skateboard. Então nós, na verdade, nesse ano 2002, eu mudei a denominação, Dia do Skateboard. Daí eu fui procurado por vários jovens e associações que quiseram, em razão da implementação, fomentar a prática do esporte, criar a Semana do Skateboarding. Então nós estamos criando, Campinas é uma cidade onde os investimentos econômicos, a própria qualidade da população, permite com que haja realmente um incentivo à prática de esporte. E o skate tem sido uma modalidade hoje muito difundida em todo o planeta. E o Brasil tem sido um grande exemplo. O Brasil tem oferecido grandes atletas que estão tratando dessa modalidade com muito afinco, com muita responsabilidade. E em Campinas hoje é um celeiro de grandes praticantes desse esporte. Então, em razão disso, nós estamos adequando o calendário, colocando no calendário municipal a Semana do Skateboard. Eu acho que é uma maneira de incentivar, com políticas públicas, a prática desse importante esporte. E o resultado da pauta completa você confere em www.campinas.sp.leg.br. E toda discussão e votação você assiste no YouTube da TV Câmara Campinas. E olha, o trabalho aqui na Câmara não para. Ontem, a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude e a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos fizeram uma reunião em conjunto. Vamos ver como foi. O assunto principal foi o racismo contra as crianças. A reunião contou com convidados. Foi a 9ª ordinária da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude, presidida pela vereadora Guida Calisto, em conjunto com a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, presidida pela vereadora Paola Miguel. Então, a gente acabou fazendo reunião de 2 comissões, né? No começo era uma reunião só da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude, mas também a presidente da Comissão de Direitos Humanos, né, vereadora Paola Miguel, solicitou, e aí a gente pensou em fazermos juntas mesmo essa reunião, porque é uma pauta transversal, que passa tanto pela minha, né, comissão, pela comissão que eu presido, também pela comissão que a vereadora Paola preside, que é a discussão do racismo. E a gente viu uma explosão no mês de novembro de denúncias de racismo, principalmente com as crianças. Tivemos casos como uma criança, uma mãe que denunciou que a filha dela foi negado a compra de um sorvete. Teve uma outra mãe que denunciou o caso do filho dela na escola pública aqui da cidade. Escola pública, principalmente do Fundamental 2, né, que é os alunos do 5º ano, 6º, 7º, 8º ano, 9º ano, mas também
do ensino médio, a gente vê muitos casos ali, porque são alunos que já conseguem detectar, né, o crime de racismo praticado contra eles. Então a gente acabou aproveitando e debatendo, porque essa é uma pauta também de interesse da nossa comissão. O que a gente tem observado nesse mês de novembro são inúmeros casos de racismo explodindo, como acontece no mês de novembro, mas dessa vez foram especiais com as crianças. Então, em escolas, nos shoppings, em escolas particulares, a gente tem visto que esses casos estão cada vez mais frequentes, assim. Muitas vezes realizado por outras crianças, mas muitas vezes, como foi no shopping, um dos shoppings que a gente teve em Campinas, né, em 2 deles, foram por adultos, falando com as crianças. Então, esse racismo que a gente tem visto, né, ele tem cada vez mais não ganhado limitações. Então, não sou só eu, né, que sou uma mulher adulta, que estou sofrendo com isso, mas são crianças, muitas vezes, que não têm como se defender. E o que a gente observa, né, é aquele mesmo sentimento da vítima se colocando, sentindo culpa, como se ela tivesse provocado esse tipo de coisa. Para finalizar, outras reuniões em conjunto, as duas comissões devem acontecer normalmente ou esse foi o caso atípico? Não, esse foi um caso que a gente precisava tratar conjuntamente, justamente por ser caso de racismo, né? Então a Comissão de Direitos Humanos sempre discute isso e por ser com crianças. Sempre que houver a necessidade, a gente vai realizar reuniões conjuntas, sim, porque a gente entende a necessidade de somar forças na proteção de todas, todos e todes que existem no município de Campinas. Então, sempre que houver necessidade, não só com a Comissão de Criança e Adolescente, da Juventude, mas com outras comissões também, para que a gente consiga somar força e pensar conjuntamente como que a gente pode melhorar o nosso município através de políticas públicas. E a Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar suposta cobrança de vantagens indevidas para manutenção na contratação de contratos de empresas terceirizadas pelo Legislativo está na fase de oitivas. Ontem, os membros da CPI ouviram o Walter Greve. A Comissão Parlamentar de Inquérito, criada para apurar supostas cobranças de vantagens indevidas para a prorrogação de contratos de empresas terceirizadas pelo Legislativo, realizou a 7ª reunião na tarde desta quarta-feira e concluiu, por hora, a coleta de dados sobre suposta irregularidade envolvendo o processo de licitação da TV Câmara Campinas em 2014, ouvindo o ex-secretário-geral do Legislativo, Walter Greve. Agora, a CPI volta o foco para a gestão do ex-presidente Zé Carlos, mais especificamente sobre o contrato para o aluguel do switcher, um equipamento de transmissão que foi alugado neste ano pela Câmara. Além do vereador Paulo Gaspar, que preside a CPI, a comissão é formada também pelos vereadores Major Jaime, Paulo Búfalo, Paola Miguel, Carmo Luiz, Luiz Cirilo e Igor Diego. Ficou deliberado, 13 horas na semana que vem, o senhor Rony Alvarenga, e que é o responsável aí pelo parecer técnico do switcher, do aluguel do switcher, e também do contrato da TV Câmara. Foi ele que assessorou durante todo o processo, o presidente Zé Carlos, que até começou todo o processo quando ele falou da necessidade de juntar tudo num contrato só, né? Então, o Rony é o cara que sabe todo, procedimento da casa, tecnicamente falando, e que fez o parecer técnico, que foi a base para a licitação, onde a gente vai chamar ele e o pregoeiro, que nós ainda não temos o nome aqui, mas que a casa está checando. Então, às 15 horas fica o pregoeiro e às 13 horas o Rony. Estas, então, foram as notícias do Legislativo aqui de Campinas. E amanhã, olha só, tem muito mais, viu?